Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. A gente já conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Atualiza então o que vem por aí hoje, né, pela frente, o que está aí nessa agenda da Rosa Riscala. Muito bom dia para você. Bom dia, Débora, boa semana. Enfim, as tensões políticas entre Brasil e Estados Unidos voltaram a aumentar aí durante o final de semana após a decisão do governo americano de revogar o visto de entrada no país para Alexandre de Moraes e outros 7 ministros do STF, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e seus familiares. A decisão aí foi uma resposta dos Estados Unidos às medidas cautelares impostas por Moraes contra Jair Bolsonaro na sexta-feira, incluindo aí o uso de tornozeleira eletrônica. O clima de conflito entre os dois países se acirrou ainda mais, tornando difícil aí a possibilidade de um acordo para reverter ou pelo menos minimizar aquela tarifa de 50% imposta por Donald Trump sobre os produtos brasileiros e que deve entrar em vigor a partir de 1º de agosto. Diante dos últimos fatos, os analistas do Citibank avaliam que o caminho para conseguir baixar as tarifas será longo e sinuoso, e que o solavanco nessa estrada foi essa tornozeleira de Bolsonaro, que Bolsonaro vai ter que usar. Desde a Faria Lima até o Wall Street, os agentes do mercado alertam que a decisão tomada por Moraes deve dificultar ainda mais essas negociações entre Washington e Brasília. Uma fonte do broadcast disse que a relação entre os dois países está virando uma tempestade perfeita. Já a consultoria TS Lombard avalia que Trump está disposto a ir até o fim em sua luta contra o Brasil. O fato é que o cenário para o mercado brasileiro nessas próximas 2 semanas está bastante incerto, Débora. Pois é, né? E além disso, a gente ainda tem do lado de cá, né, Theo, essa expectativa, né, de novas sanções sendo anunciadas. Pelo menos há, né, já um clima de piora, né, nessa semana dessas sanções, porque a gente tem dos dois lados promessa de sanções ocorrendo. Então, em relação a isso, será que a gente pode realmente agravar essa crise essa semana? Tudo indica que o tiroteio vai ser mútuo, vai ser dos dois lados, né? Segundo apurou a Folha de São Paulo, membros do Departamento de Estado dos Estados Unidos informaram a aliados do Bolsonaro que a revogação dos vistos dos ministros do STF é apenas o começo, né? Segundo essas fontes, o Brasil terá uma longa semana a partir de hoje. O presidente Trump teria dito aí que todas as opções estão na mesa e que a decisão de Moraes contra Bolsonaro foi equivalente a uma declaração de guerra contra ele e os Estados Unidos. Entre as novas sanções cogitadas pelos americanos, estariam aumentar as tarifas de 50% para 100%, além de adotar punições em conjunto com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, né? E também bloquear o uso até de satélites e do GPS aqui no Brasil. Olha só. Já o governo brasileiro, né, tem mapeadas novas frentes aí de reação aos Estados Unidos, caso essas negociações bilaterais não avancem, né? A opção que está mais madura é a quebra de patente de medicamentos. Essa opção é considerada uma das medidas mais eficientes para sensibilizar o governo americano por causa do peso da indústria farmacêutica americana, né? Outra possibilidade em estudo seria uma maior fiscalização da remessa de dividendos de empresas com sede nos Estados Unidos, mas que operam aqui no Brasil. Essa opção aí levaria em conta uma progressividade, ou seja, o volume relativo de dividendos que teria que ficar no Brasil e que não poderia ser integralmente remetido ao exterior. A ideia do governo brasileiro, nesse caso, não é proibir as remessas de lucro das empresas americanas para suas matrizes, mas inserir algum tipo de monitoramento e fiscalização nesse processo. O governo Lula também mira as chamadas Big Techs, né, com vários modelos em estudo aí para o controle das empresas americanas de tecnologia que atuam aqui no Brasil, com uma maior cobrança de impostos pagos por aqui. Essas e outras medidas poderiam ser adotadas aí a partir de 2 de agosto, depois de esgotadas todas as tentativas de negociação. Por enquanto, o objetivo do governo brasileiro é levar essa negociação ao limite e retomar o diálogo bilateral pela via diplomática, como está sendo defendido pelos exportadores brasileiros, que seriam aí os mais afetados por essa taxação de 50%, Débora. Bom, além de tarifas, que mais a gente, né, deve prestar atenção essa semana? Porque temos ainda calendário econômico, temos ainda balanço, muita coisa que ainda deve acontecer, né, e que também deve agitar essa semana, né, Theo? É a vida que segue, né? Enfim, Pois é. temos safra de balanços a todo vapor lá em Wall Street essa semana, com os resultados da Verizon hoje, da Coca-Cola e da General Motors amanhã. Na quarta-feira é a vez da AT&T, da IBM, da Alphabet, que é a dona do Google, e da Tesla, de Elon Musk. Na quinta, temos ainda os números da Intel. E na agenda de indicadores lá fora,
Teremos hoje a divulgação dos índices de indicadores antecedentes nos Estados Unidos, referentes ao mês de junho, que saem às 11 horas pelo horário de Brasília. Além disso, também nos Estados Unidos, teremos na quarta-feira o dado de vendas de casas usadas e na quinta o de casas novas. Também na quinta-feira está prevista a divulgação de indicadores preliminares de atividade, os chamados PMIs, referentes ao mês de julho, tanto dos Estados Unidos como de vários países da Europa. Também na quinta, temos decisão de política monetária do Banco Central Europeu, o BCE, e do BC da Turquia, né? Na China, o Banco Central, né, o PBOC, já anunciou na madrugada de hoje que manteve suas taxas de juros em 3% para empréstimos de um ano e em 3,5% para empréstimos de 5 anos. E ainda falando em bancos centrais, amanhã é a vez do presidente do Fed, Jerome Powell, que deve fazer um discurso em público e certamente vai reafirmar aí a sua cautela sobre as próximas decisões do juro americano, transferindo as expectativas aí de um primeiro corte de juros por lá acontecer só na reunião de setembro. Aqui no Brasil, teremos o início da safra de balanços do segundo trimestre, com os resultados da Neoenergia e da WEG amanhã, da Multiplan na quarta-feira e da Uzi Minas na quinta. E na agenda de indicadores está prevista a divulgação amanhã do relatório bimestral de receitas e despesas primárias, deve manter aí um congelamento de 31 bilhões de reais nos gastos do governo para este ano. E na quinta-feira tem reunião do Conselho Monetário Nacional, o CMN, e na sexta saem os dados de transações correntes em junho e também a inflação medida pelo IPCA 15 de julho. Débora. Perfeito, obrigada, meu querido, então, aí, por todas as atualizações. Theo, um ótimo dia para você, uma ótima segunda-feira, meu querido, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.